Olá, seja bem-vindo. Vamos aí ao nosso encontro novamente, continuando o estudo aí da lei de Biot-Savart. Então, nós vimos lá num primeiro momento a força magnética de uma carga que age sobre uma carga pontiforme quando ela está em movimento na presença de um campo magnético. Depois nós vimos a força magnética que age sobre um condutor quando passa por ele uma corrente e ele está na presença de um campo magnético. Nós vimos que esse campo magnético pode ser decorrente de um campo de um ímã natural ou pode ser um campo induzido. Nesse caso é o campo decorrente da passagem de uma corrente elétrica. Então hoje nós vamos estudar qual é a força magnética que eu tenho entre dois condutores paralelos. Porque o que acontece? Quando eu tenho lá um condutor passando uma corrente, eu tenho lá um outro condutor em paralelo também passando uma corrente. Ora, cada corrente vai produzir um campo magnético no seu entorno. Logicamente, ele nunca vai interagir com a corrente, com o campo magnético que ele mesmo gera devido à sua própria corrente. Porque se ele interagir, se eu tenho um fio, passa a corrente, gera campo, ele interagisse com o próprio campo que ele gera, eu estaria desrespeitando a lei de conservação de energia. Ligo o liquidificador na tomada e ele sai andando sozinho. Não tem sentido, eu estou desrespeitando, estaria fazendo uma autopropulsão. Então, ele sempre vai interagir com um campo externo a ele, nunca com um campo que ele mesmo gera. Então, no caso, se eu tenho dois condutores em paralelo, o fio 1 vai interagir com o campo devido ao fio 2. O fio 2 vai interagir com o campo devido ao fio 1. E eu tenho aí uma ação de ação-reação das forças, mas sempre interagindo com o campo do outro, nunca com o campo dele mesmo. Ok? Então, no caso aí, para a gente fazer o nosso modelamento, vamos admitir aí que eu tenho um fio muito longo, portanto, um fio infinito. Nós já explicamos que não existe fio infinito, se trata de um modelamento matemático. Então, eu vou ter lá a força magnética, vai ser IL vetorial B. Portanto, a força magnética ILB, visto que eles aí são perpendiculares. Força magnética por comprimento vai ser μ0I sobre 2πr vezes a corrente. Observe que eu estou tratando aí do campo 2 com a corrente 1 ou do campo 1 com a corrente que passa no fio 2. Ok? Tudo bem? Vamos aí, como é que fica então o sentido dessa força? Então, novamente, força magnética, polegar indica a força, mão direita, polegar indica a força, a palma da mão o campo e os dedos o sentido da corrente, que é o sentido do vetor deslocamento. Ok? Então eu tenho lá, na situação superior ali da figura, eu tenho lá o campo, a corrente 2, eu tenho lá o polegar, então, no sentido da corrente, então o campo entra à direita e sai à esquerda. Portanto, o fio 1, ele vai sentir o campo saindo, o campo 2 saindo. Então, eu tenho força magnética. Então, a corrente para cima, o campo saindo, portanto, força para a direita. Se eu fizer analisar agora o fio 2, ele está sofrendo o campo entrando devido ao campo 1. Então, eu vou ter campo para baixo, corrente para cima, força para a esquerda. Portanto, nessa situação, onde eu tenho as duas correntes em paralelo no mesmo sentido, eu tenho uma situação de atração magnética entre os dois fios. Na situação de baixo, onde eu tenho as correntes em sentidos opostos, eu tenho uma situação então de repulsão magnética entre os dois fios. Ok? Ficou claro isso daí? Então veja, sempre eu vou analisar qual é a força magnética a partir da corrente do fio interagindo com o campo externo. Então, nesse caso aí, a corrente do fio 1 interagindo com o campo gerado pelo fio 2. Ou a corrente 2 interagindo com o campo produzido pelo fio 1. Ok? Nunca pode ser dele com ele mesmo, para que a gente possa respeitar aí a conservação de energia.
Então vamos a um exemplo aí. Eu tenho um exercício, eu tenho dois fios muito longos, ele me deu aí as correntes, me deu a distância. Ele quer saber qual é a força magnética que eu tenho, né, de interação entre esses fios. Então, força magnética, já estamos usando lá o resultado que nós temos no modelamento, e você calcula aí a força magnética correspondente. Ok? Observe que os fios aí, eles estão com correntes nos sentidos opostos, portanto, eu vou ter uma força de repulsão entre esses fios. Exercício 2831. O que nós temos aí, pessoal? Eu quero calcular o módulo do campo magnético no ponto P. Tá? Olha, observe que agora eu não estou calculando força, eu estou calculando campo magnético. Olha, se eu estou calculando campo magnético, campo de indução magnética é lei de Biot-Savart, né? Observe então aí que os segmentos que estão passando, né, pela linha do ponto, né, cuja linha de ação do segmento está passando pelo ponto, o produto vetorial é zero, lembra lá de Biot-Savart, portanto eu somente vou ter as contribuições aí dos arcos de circunferência, né? Então vou ter uma contribuição do arco superior no campo, para o campo B1 e uma contribuição do arco inferior com o campo B2, de modo que o campo resultante vai ser a soma vetorial desses dois campos. Ok? Observe que para o fio superior, né, a corrente está passando para a direita, portanto o campo aqui ele está entrando no lado onde está o ponto de interesse, né? Enquanto que para o fio de baixo, quando a corrente passa, ela está justamente no ponto de interesse, onde o campo está saindo. Por isso que os vetores aí dos campos são em sentidos opostos. Ok? E é isso aí, pessoal. Nós tivemos aí um encontro e falamos um pouquinho de força magnética entre os fios, né? Para a semana que vem a gente continua o estudo do magnetismo.